Olá, crianças! Tudo bem? Olá, senhores, senhoras, como vão? Estamos aqui com mais um vídeo do seu canal Cinema Ferox e hoje vou falar de um tema muito suculento, muito gostoso, que muita gente gosta, tem fãs ardorosos, mas antes, por favor, quem não está inscrito no canal, se inscreva aqui ao lado, naquele retângulozinho vermelho, isso. E dê seu like, seu joinha, que é desse lado aqui, isso. Agora sim, agora vamos começar o vídeo. Buenas, hoje vamos falar sobre vampiros, sim, esses seres da noite que vagam, que se transformam em morcegos e sugam o sangue de suas vítimas para ter a vida eterna. Sim, selecionei 5 filmes que eu gosto muito, 5 dicas muito particulares minhas, que eu vou compartilhar com vocês, ok? Vamos começar já com um clássico, né? Começamos com os clássicos, né? Com um filme da Hammer, de 1970, O Conde Drácula, Scars of Drácula, que seria Cicatrizes de Drácula, do Roy Ward Baker. Esse filme em particular, claro que estrelado pelo astro Christopher Lee, que foi a grande encarnação do Conde Drácula no cinema mundial, isso não existe nenhuma dúvida quanto a isso, é o filme mais violento que a Hammer fez sobre o Drácula, usando a figura, o personagem Drácula. É um filme muito sangrento, é um filme que esteticamente antecipa o que viria a ser o horror europeu, né? Da década de 70, que é a sua fase de ouro, muitas coisas que os italianos e os espanhóis fariam depois. E é um filme que tem algumas cenas bastante brutais. Ele passava na televisão antigamente, com vários cortes, mas ele foi lançado posteriormente em DVD no Brasil, 2 vezes pela Dark Side, uma num DVD solo, e naquela coleção, né, do Drácula, que eles lançaram vários filmes recentemente, um box grande. E o The Scars of Drácula, o Conde Drácula, do Roy Ward Baker, é o filme de horror mesmo do Drácula, violento, perturbador, com cenas bastante emblemáticas. Tem tudo que os outros filmes têm, tem a sensualidade que tem nos outros filmes, tem a violência, tem as atmosferas, é um belo filme. You must get away too. Now. One way in and no way out. There is no escape from the all-embracing evil of the humans who do his bidding. From the creature that extends his power, there is no escape. Not even for the protected, from the scars of Dracula. Vamos agora para a Ásia, para a Coreia do Sul, e eu compartilho com vocês um filme que eu sou apaixonado, que é um filme que é bastante subestimado até, que é o Sede de Sangue, o Thirst, do mestre, do grande esteta do cinema asiático e mundial, eu diria, o Park Chan-wook, o homem que nos deu recentemente A Criada, que nos deu Old Boy e toda a trilogia da Vingança, um grande diretor, um grande mestre do cinema, e ele fez esse filme de vampiros muito particular, uma visão bastante particular dele, usando a figura de um padre que é contaminado por uma experiência genética para achar a cura de uma doença e acaba sendo atingido pelo vampirismo. Existem outros vampiros que vão surgindo, tem as cenas dele, de uma menina vampira, os dois voando pelos tetos da cidade. É um filme muito incrível, muito incrível. Ele saiu numa versão em 133 minutos, que é internacional. Ele tem uma versão do diretor de 144 minutos. Eu soube, para o meu desespero que eu não tenho,
que ele saiu em Blu-ray com uma versão de 148 minutos, que é mais completa ainda. Deve ser mais belo ainda, é um belíssimo filme, é um filme muito particular que o Park Chan-wook fez, que já antecipa um dos episódios do Three Extremes, o Três Extremos, que é um filme em episódios, que um dos episódios foi ele que dirigiu, que nesse episódio ele conta a história de um diretor que está num estúdio filmando uma história de uma vampira. E justamente tempos depois ele foi fazer justamente um filme de vampiros. Esse Sede de Sangue, o Thirst. É um belo filme, vale muito a pena para quem não viu rever, e para os caçadores de filme ir atrás das outras versões mais longas dele. 사람 살리는 일을 하고 싶어요. 이렇게 자꾸 보내기만 하자니 괴로워 죽겠습니다. E para quem viu o vídeo anterior a este, o da Transfiguration, eu trago para vocês agora o Martin, do George Romero, que é a base, que é a grande inspiração da Transfiguration, o filme que eu destaquei anteriormente, no vídeo anterior a esse. É a história de um garoto, também o Martin. Ele é um garoto com problemas de convivência social, ele é antissocial, ele é um menino muito complicado, e ele vai morar com um primo que também é muito estranho, muito complicado também de se conviver, no estado da Transilvânia, o Romero não escolheu esse estado americano por nada, justamente pela semelhança de Pensilvânia com Transilvânia. E esse rapaz também, além de ter esse problema de convivência social, ser meio sociopata, ele também acredita que é um vampiro. E vai nessa cidadezinha nova da Pensilvânia, que ele vai morar com o primo dele estranho também, e ele vai procurar suas vítimas, vai procurar sugar o sangue dessas vítimas à sua maneira. E nós mergulhamos nesse cotidiano dessa personagem, num mundo muito sombrio, tudo muito perturbador, tudo muito doentio. O filme esteticamente é muito peculiar. Ele foge totalmente do que se acostumou até anteriormente a ver do Romero, com a mitologia dos zumbis que ele ajudou a fundar, a nova mitologia dos zumbis que ele fundou, né, com A Noite dos Mortos-Vivos, com o Dawn of the Dead, o Despertar dos Mortos. Ele se arriscou nesse filme de vampiros totalmente fora do eixo também do que se fez até então com vampiros, né? Sempre com a coisa em cima do mito do Conde Drácula. Ele subverteu tudo, fez um filme marginal, com toda uma montagem, com toda uma direção de arte muito específica, que acentua esse lado sombrio do filme. Martin, do George Romero, é um filmaço, vale a pena conhecer, para quem ainda não conhece. Ele está no Obras-Primas do Terror 2, ele foi lançado aqui no Brasil. Martin, another kind of terror. I would like to be like everyone else. I have to do things that I don't necessarily like to do, but I want to stay alive. I do need blood. From the director of Night of the Living Dead, Martin, another kind of terror. E agora, indo para a Itália, eu vou destacar um filme maravilhoso do Giorgio Ferroni, que é um diretor muito interessante, que é o La Notte del Diavoli, A Noite dos Demônios. A Noite dos Demônios, ele é simplesmente uma adaptação do mesmo conto que gerou o Vurdalak, do Black Sabbath, do Mário Bava. Aquela segunda história do Black Sabbath, que é uma família que o patriarca chega já vampirizado, já como uma criatura morta-viva, e que vai levar toda a sua família ao abismo do horror, do sangue, da transfiguração,
da morte, das sombras. E esse filme ele conta essa história com mais tempo e usa uma personagem do mundo moderno, que é levado a esse lugar que é do mundo arcaico, antigo, como testemunha dessa noite dos demônios, essa noite onde o demônio em que se tornou o patriarca vai vampirizar a sua família. É um filme já mais violento, já mais da transição dos anos 60 para os anos 70. Ele é do início da década de 70. Ele é um filme de muita atmosfera, de muita beleza em sua fotografia. Ele tem muita influência do Mário Bava, mas já esse frescor, essa liberdade estética que a década de 70 estava trazendo para o cinema. Ele foi lançado no Brasil nesse box da Versátil sobre vampiros, que é muito bom. Ele tem outros títulos ótimos aqui nesse box, e ele está aqui, entendeu? Muito bem acompanhado com o Cronos, do Guilherme Del Toro, o primeiro filme do Guilherme Del Toro, com o Nosferatu. Ele está com ótimas companhias, Quando Chega a Escuridão também. É um belo box. Vale a pena para quem não o adquiriu ou tem interesse no tema vampiros. E destaco também o maravilhoso, é um filme que eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi no cinema na época, nos anos 80, de quantas vezes eu vi nas reprises, de quantas vezes eu vi quando ele foi relançado na cópia restaurada, de quantas vezes eu já vi na televisão. É um filme maravilhoso, um filme emblemático, gótico, dark, que é o Fome de Viver, o The Hunger, do falecido diretor Tony Scott, irmão de Ridley Scott, com David Bowie, Catherine Deneuve, Susan Sarandon, e aparece o Peter Murphy do Bauhaus na abertura. É um filme que dispensa comentários, é um dos filmes mais belos já feitos em todos os tempos. É um filme que tem uma trilha sonora deslumbrante, ele fala dessa questão da eterna juventude, do vampirismo como uma forma de alcançar essa eterna juventude, e das pessoas fazerem o que for possível para ter essa juventude eterna, o amor eterno, o amor por um ser inatingível, o sangue como fonte dessa juventude, a coisa do envelhecimento. É um filme que tem várias camadas, é um filme impecável. Ele é um filme feito nos Estados Unidos, mas que tem toda uma estética, toda uma influência muito forte do horror clássico europeu, da era de ouro dos anos 70 e do início já dos anos 80. Tem muito de Argento, tem muito de Bava, tem muito de todos os outros diretores que estavam produzindo na época, esse apuro visual, assim. É um grande filme, Fome de Viver. Acho que fecha com chave de ouro e sangue esse Top 5 Vampiros. Bons filmes e boa noite, querido. Haunting, mysterious, sensual, strange, perverse, riveting. The Hunger. Gostaram do vídeo? Não gostaram? Comentem aqui embaixo à vontade, sem censura. Clique no sininho para receber nossas novidades. Quem não se inscreveu no canal ainda, por favor, se inscrevam. Deem seu joinha.
seu like aqui no vídeo aqui no YouTube e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!